Bom, hoje eu quero te falar sobre o erro dos outros, né? É muito fácil para a gente apontar os erros dos outros, mas e os nossos, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas fique tranquilo, você não vai ter que ficar olhando para minha cara feia. Vamos para lá. Então, o que que acontece? É muito fácil para a gente apontar o erro das outras pessoas, né? Então nós vamos falar isso porque é muito fácil a gente olhar e falar: nossa, fulano errou aqui, nossa, fulano errou ali, olha como fulano faz isso, olha como é que fulano faz aquilo. Sabe, eu tenho percebido que às vezes é muito fácil para nós, quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Opa, beleza? Quando eu falo nós, eu também estou me incluindo nessa questão, sabe? É muito fácil para mim apontar o erro das pessoas quando eu não estou passando por aquela situação, sabe? Eu não sei o que a pessoa está passando para poder errar daquele jeito. Às vezes, é claro, o erro parece ser óbvio, sabe? É óbvio assim, nossa, como que a pessoa erra isso aí? Às vezes, como diz a minha avó, é por descaradeza mesmo, sabe? Que a pessoa erra, que a pessoa vacila e, nossa, a pessoa já tá viciada no erro, ou que a pessoa erra porque quer errar mesmo, sabe? Então, às vezes, isso acontece muito, né? Só que eu acho que, lá vai eu de novo, né? É o meu achômetro, tá? É o que eu acho, isso não é lei, né? Eu acho que a maioria dos erros, não justificando o erro das pessoas, mas a maioria dos erros tem um motivo para se ter esse erro. É claro que eu não estou querendo aqui justificar o erro dos outros e nem muito menos o meu erro, sabe? Mas dificilmente alguém falar: "Ah, eu vou errar porque eu quero errar", sabe? Eu vou errar porque eu quero mesmo, pronto, eu vou errar. Eu acho que nem que seja uma questão mínima, né? Minimamente há um, um motivo, né, para aquele erro, sabe? Porque quem gostaria de viver errando conscientemente disso? A pessoa tem consciência de que está errando e mesmo assim ela decide errar, sabe? Eu acho que não, né? Talvez eu esteja sendo inocente demais errando nessa parte, né? Mas sei lá, eu penso mais ou menos isso, né? O principal ponto de reflexão que eu quero trazer para você nesse vídeo hoje é como que a gente trata o erro dessas pessoas, sabe? Às vezes a gente julga, e eu tô falando isso não baseado em outras pessoas, eu tô falando isso baseado em mim mesmo, sabe? Quantas vezes eu tenho julgado o erro de outras pessoas e lá na frente eu acabo descobrindo que, caramba, eu mesmo é, é, estou cometendo esse erro, ou estou prestes a cometer esse erro. Às vezes parece ser tão clássico, sabe assim? Nossa, fulano errou, eu não erraria desse jeito. Mas aí, quando nós chegamos ao mesmo contexto daquela pessoa, quando nós chegamos no cenário que aquela pessoa está passando, adivinha o que nós vamos fazer? Errar do mesmo jeito, ou talvez até pior, sabe? Então, cara, é meio complexo pensar sobre isso, mas é a realidade, sabe? Infelizmente é a nossa realidade. Às vezes a gente acha que está acima do, do bem e do mal, né? A gente acha que com a gente vai ser diferente, né? Inclusive eu trago essa reflexão porque nesses dias mesmo eu pensava, né? Toda vez que eu via alguém cometendo um tipo de erro, que eu não vou comentar nesse vídeo, né? Eu ficava pensando: caramba, mas como é que a pessoa faz um erro desse, né? Como que faz um erro desse? Nossa, é praticamente um erro primário. Será que não aprende com outras pessoas, né? Nossa, que erro. Só que eu nunca tinha chegado naquele cenário que essas pessoas tinham passado, sabe? Eles já tinham chegado naquele cenário, naquele ambiente e erraram. E eu nunca tinha chegado naquele ambiente. Então, por uma questão de tempo, por uma questão de condição
de vida mesmo, de como a gente vai vivendo nossa vida e tal, eu cheguei naquele ambiente também, eu cheguei naquele lugar. E aí eu fiquei frente a frente com essa mesma decisão, com esse mesmo erro, sabe? Caramba, agora eu entendi. Eu entendi porque que a pessoa errou, a pessoa cometeu aquele erro. Não justifica o erro da pessoa, mas eu entendo o porquê que a pessoa cometeu aquele erro. Vou até repetir essa parte. Eu não quero justificar a pessoa, mas eu entendo um pouco aquela pessoa. Eu entendo o porquê daquela decisão, né? Talvez a decisão seja totalmente errada, mas eu entendo. Eu entendo o porquê. Mas por que eu entendo? Porque ali eu estou passando pelo mesmo cenário. Então, qual que é a máxima aqui? É a gente tomar cuidado, sabe? Pra gente não não julgar as pessoas, não julgar o erro das pessoas, observando o cenário que aquela pessoa está passando com o binóculo que nós estamos usando no nosso cenário, sabe? Talvez se tiver alguém aqui, ó, na beira desse lago aqui, e a pessoa esteja errando ali embaixo, eu posso falar, cara, não faz isso, porque isso pode causar isso, isso e isso. Mas a pessoa está tendo a visão daqui, mas eu tô aqui de cima da ponte, eu tô tendo a visão do todo, sabe? Eu tô tendo a visão do todo, desde aqui de cima. Então, para mim, é muito mais fácil falar sem estar na situação de alguém que estiver lá de baixo. E da mesma forma, alguém pode estar lá embaixo, falando de mim que estou aqui em cima, porque eu só tenho a visão daqui, eu só tenho a visão dessa parte. Mas quem está lá de baixo consegue ter toda a visão aqui de cima, consegue ter toda a visão da ponte, do corrimão, da passarela inteira, sabe? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ver os outros e ver o erro dos outros e aí pegar e falar, nossa, olha aí como é que fulano errou. Mas e você, sabe? Tem até um livro de Max Lucado que ele fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Né? Olha só que coisa, né? Se Jesus estivesse nessa mesma situação, o que ele falaria? Né? O que ele julgaria ou ele tentaria entender? De novo eu vou falar, eu não estou querendo aqui justificar o erro da pessoa, sabe? Não estou querendo aqui justificar o erro, não. Sabe o que é? É porque é assim mesmo, tal. Não estou justificando. Eu estou falando que a gente precisa tomar cuidado para a gente não julgar, sabe? As pessoas sem estar vivendo a mesma situação que ela e também sem saber, porque às vezes é muito fácil da gente falar alguma coisa e a gente não tá errando, né? A pessoa tá cometendo um erro e a gente inventa de falar, a gente acaba errando. Calado a gente tá no lucro, aí a gente decide falar, julgar a pessoa e aí acontece o quê? Acontece da gente cometer um erro, né? Tem até aquele versículo assim, ó, vou colocar aqui para você que diz assim, por que você está preocupado em tirar um cisco do olho do seu irmão, você tem uma trave no seu, sabe? Então esse versículo é bem interessante para isso que a gente está falando aqui, né? Mas assim, a gente precisa, não é ser tolerante com o erro dos outros, não é isso. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso julgamento em relação ao erro dos outros, né? É claro que isso aqui eu não estou falando, você tem que fazer, não. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo baseado no meu sentimento, baseado nas minhas decisões, nas minhas experiências de vida, porque eu mesmo, às vezes, julgo as pessoas e quando eu estou no cenário ou quando eu começo a passar por aquilo que a pessoa está passando, aí eu falo, cara, como que eu fui infantil, como que eu deixei de pensar com a mente de Cristo, como eu julguei erroneamente, sabe? Então, assim, é uma questão que eu estou pensando de mim e eu trouxe essa meditação aqui para você, para essa reflexão, para você não cair no mesmo erro que eu considero um erro, sabe? Da gente, às vezes, julgar uma pessoa, julgar a decisão ou o erro de uma pessoa e aí a gente, o dia que chegar lá, falar, puxa vida, olha só eu fazendo a mesma coisa, né? É meio complicado, né? Então essa era a reflexão
particular, né, individual, que eu quis trazer para você, né? E para finalizar, o que isso tem a ver com Cristo, né? Romanos capítulo 5, verso 8, vou colocar aqui, ó, Romanos 5, 8, se não me falha a memória, mas se eu tiver errada a descrição aqui vai aparecer certo. Diz o seguinte, que Cristo, né, na verdade Deus amou a gente muito antes da gente errar ou acertar. Então Deus provou o amor dele por nós pelo fato dele oferecer Cristo para morrer por nós quando a gente ainda era pecador. Ou seja, a gente nem tinha parado para pensar na nossa ignorância, no nosso pecado, na nossa pequenez. A gente era errado totalmente e mesmo assim, né, Deus amou tanto a gente, né, que ele entregou Cristo para morrer quando a gente ainda era pecador. A gente nem tinha se arrependido, a gente nem tinha refletido, nem tinha feito o que a gente fez nesse vídeo aqui de parar, pensar, refletir, nem tínhamos feito isso ainda e Deus foi olhar e deu Jesus para morrer por nós, né? Isso é interessante, isso nos leva ao verso ouro da Bíblia, que é João capítulo 3:16, né? João 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, da minha experiência de vida e também na questão de que Deus ama você, Deus me ama a ponto de oferecer seu único filho e ainda morrer por nós quando a gente ainda nem tinha se arrependido, né? Essa é a reflexão devocional de hoje. Espero que tenha agregado valor para a sua vida e que tenha edificado a sua fé. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!